Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, passaremos aos colegas uma entrevista realizada pela TV Cultura em 1994 com o insubstituível educador Paulo Freire, ainda de grande atualidade nesses tristes tempos vividos pela rede pública estadual. Acredito que muitos professores, diretores e supervisores em algum momento assistiram a este vídeo. Todavia, para os colegas que não assistiram a esta verdadeira aula de educação e cidadania, sempre é bom recordá-lo, a fim de revigorarmos nossas lutas contra as constantes injustiças a que sistematicamente é vítima o magistério estadual. E, por outro lado, reaprendermos as lições que nos oferece esse grande educador, que jamais deixará de ser nosso contemporâneo, guiando-nos em nossa espinhosa tarefa de ensinar. Vamos a ela! Professor, o senhor acaba de lançar este livro pela editora Olho d'Água, Professora Sim, Tia Não. Por que esse título? Esse título tenta de um lado, desafiar as educadoras ou outros profissionais, e, em segundo lugar, esse livro, eu procurei entender o que é que há por trás desta ideologia desprofissionalizante da professora, chamando-a de tia, amaciando a posição da professora. Quer dizer, até eu digo no livro, é como se, sendo a professora tia, não devesse ela fazer greve. Não? Quem já se viu tia fazendo greve para sacrificar os sobrinhos. Na verdade, a professora deve fazer greve, quer dizer, a professora deve brigar, todos nós devemos lutar. É impossível estar no mundo, com o mundo, sem estar lutando para ser. A professora tem que testemunhar, inclusive, a seus alunos, a coragem da rebeldia também, a coragem de uma rebeldia crítica que deve ir ficando cada vez mais crítica no sentido da transformação da realidade injusta. Mas, por outro lado, eu também digo no livro que a professora que goste de ser chamada tia, eu não vou ficar triste com ela, entende? Quer dizer, ela pode continuar pedindo aos alunos que a chamem de tia, mas o que ela não pode é desconhecer uma certa arapuca ideológica que está no seu apelido de professora, ou melhor, de tia, com o qual se tenta substituir a digna tarefa do ensino e da educação. Qual é o perfil do professor, da professora, do professor de uma escola pública de qualidade? Ora, eu acho que é muito difícil você fazer assim, perfis absolutos, né? Porque até no ato de perfilar você revela de um lado poder, do outro sua opção política e ideológica. Mas eu acho que uma professora de uma escola séria é séria, não? Segundo, é uma professora competente e permanentemente envolvida na busca de ficar mais competente, é uma pessoa curiosa, justa, amorosa, quer dizer, uma professora que não tem medo de dizer que ama, que não tem medo de dizer que quer bem e de expressar o seu bem ao aluno, quer dizer, uma professora que ama também o que faz, que sabe por que faz, que indaga, que procura, que pesquisa. Quer dizer, no fundo, uma professora de uma escola tal como tu perguntaste, é uma pessoa viva,
e que não se satisfaz com jamais parar. Quer dizer, ela recusa o imobilismo, porque ela sabe que é só no fazer-se permanente que a gente se faz e refaz. Professor, o senhor fala muito sobre a questão do aprender e do ensinar. O que é aprender e o que é ensinar? Olha, eu acho, em primeiro lugar, é impossível compreender um ou o outro a não ser em relação um com o outro. Quer dizer, quando a gente busca compreender os dois na sua relação complementar, dialética, aí então a gente percebe que não há ensinar sem aprender e que não há aprender sem ensinar. Quer dizer, se eu te ensino algo, é porque eu estou ensinando a ti algo que eu aprendi e que eu continuo a aprender ao ensinar-te. E na medida em que tu, aceitando aprender, começas a aprender, tu começas a conhecer o aprendido. Quer dizer, não acho que seja uma coisa fácil para explicar com esse jogo de palavras aqui rapidamente num programa de televisão. Mas é preciso deixar muito claro que toda vez que a gente se oriente no sentido de entender o que é ensinar, como se fosse o ensinar, a transferência mecânica de um pacote deste lugar para aquele, quer dizer, sai o pacote de dentro de mim e entra no corpo dos educandos. Isso é um absurdo. Isso não é tarefa de gente, isso é tarefa de coisas. Professor, vamos falar um pouquinho sobre avaliação. O professor também deve ser avaliado? Eu partiria da seguinte afirmação: não há prática que não seja programada e que não seja avaliada. Quer dizer, toda prática implica o momento em que ela é programada e reprogramada, porque a prática é sendo programada, a prática e avaliada, a avaliação implica na reformulação da programação. Ora, o professor tem uma prática, então a prática do professor também deve ser avaliada. Não é que eu vim agora da Argentina e falei muito em avaliação, e então agora estou confundindo. Eu não vejo por que o professor, inclusive, se ofenda por ter sua prática avaliada. Agora, o que é preciso é saber o que é avaliar. O que é preciso é saber quem avalia. Qual o papel da pessoa cuja prática está sendo avaliada no processo da avaliação da prática. Quer dizer, cabe ao professor também avaliar-se. Quer dizer, cabe ao professor saber o que faz, por que faz e como faz. A avaliação, no fundo, no meu entender, de natureza democrática, não é um processo realizado para punir, mas é um processo realizado para melhorar. O senhor defende a ideia de que as escolas precisam incorporar as novas tecnologias, a TV, o computador, no processo de aprendizagem? Claro. Eu acho que a primeira condição para uma educadora ou um educador ter o seu discurso válido é estar à altura de seu tempo. Quer dizer, uma educadora que nega a televisão, uma educadora que nega a computação, que nega o fax, não, que nega a máquina copiadora, não está à altura de seu tempo. Agora, o que é preciso é ter decisão política e competência científica para saber pôr todos esses instrumentos que a tecnologia avançada nos oferecem hoje a serviço de uma mente crítica. Quer dizer, não é possível você negar, em nome de um humanismo que seria um humanismo puramente caviloso,
você negar a tecnologia. Porque a tecnologia, inclusive, não é obra de Satanás, é obra da gente. Quer dizer, foram os homens e as mulheres que fizeram a tecnologia para melhorar a vida. Agora, que ela seja usada para piorar a vida de alguns e melhorar a vida de poucos, esta aí é a questão política que está por trás da tecnologia. Eu não posso negar a tecnologia porque ela está na mão dos poderosos. Quer dizer, o que eu preciso é brigar para ganhar poder também sobre os instrumentos. Professor Paulo Freire, no início do ano, a Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa que constatou que 40% dos professores da rede pública desejam mudar de profissão. Isso é muito ruim, não é? Eu acho, quer dizer, isso revela o descaso com que são tratados. Quer dizer, o poder público, e veja bem, inclusive, quando eu digo isso, eu quero deixar claro também o seguinte, que eu não creio que nenhum homem ou nenhuma mulher que assuma o governo, o poder relativo do Estado, do município, do país, em um quatriênio, em um quinquênio, resolva esse problema. Porque nós teríamos que lutar contra os 500 anos de colonialismo que a gente tem, quer dizer, toda uma experiência de desrespeito à educação, de descaso à educação, em que a vontade política nossa para mudar não se constituiu ainda. Quer dizer, agora o que é preciso é que apareçam homens públicos, mulheres públicas, com a vontade realmente de mudar isso, para dar um testemunho de um começo de transformação. Porque eu não acredito, repito, que nós possamos continuar pagando a professoras salário mínimo, meio salário mínimo no Nordeste. Eu acabo de vir do Nordeste há uns 15 dias atrás e encontrei isso. Por isso é que, tu sabes, eu tenho uma convicção de que era preciso que todas as professoras do Brasil fechassem um dia as escolas. Era preciso que todos os educadores e educadoras do Brasil, e não apenas de uma cidade, fizessem uma greve de protesto nacional e falassem para o mundo, proclamassem o direito de sua justa ira, para que os homens públicos começassem a realmente perguntar-se o que é mesmo que significa prioridade, para nunca mais também dizer que a educação é prioritária e não ser prioritária. Professor, como o senhor avalia a sua própria evolução? Quando tu me perguntas isso hoje, eu me pergunto como responder honestamente a pergunta que me fazem agora. Eu te diria que eu estou contente com a minha presença ainda no mundo. Quer dizer, eu continuo, com os meus 72 anos agora, eu continuo inquieto. Eu não aceitei jamais me imobilizar, o que vale dizer que eu tenho permanentemente curiosidade. Eu me pergunto diariamente N coisas. Eu leio por causa das perguntas que me faço, N livros. Eu escrevo alguns textos por causa das perguntas que eu mesmo me faço. Eu acho que me supero constantemente. Quer dizer, num livro eu digo mais alguma coisa do que disse no anterior, se bem que fale do mesmo tema, mas acrescento algo que não havia dito antes. Quer dizer, eu me radicalizei muito mais do que quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 25 anos, mas jamais me sectarizei. Quer dizer, jamais fui intolerante. Eu tenho um gosto de respeitar as diferenças, que me abre democraticamente no mundo e ao mundo. E, finalmente, eu te diria, eu espero ir assim até as vésperas da minha despedida. Quer dizer, um dia que eu deixar o mundo, e que eu não sei quando, mas gostaria que não fosse logo,
eu acho que até mesmo no dia eu estarei sujeito a crescer um pouco. Professor Paulo Freire, o senhor ensinou e nós aprendemos com essa conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Viva. Muito obrigado também. O Escola Viva, uma coprodução da TV Cultura e da Secretaria Estadual da Educação, termina aqui. Conclusão. Espero que os colegas que desconheciam este vídeo tenham-no apreciado e incorporado muitas das lições oferecidas pelo saudoso mestre Paulo Freire. Obrigado, colegas, e até o próximo PPA.